Bom, eu vou falar sobre a internet do futuro. A internet hoje é, sem dúvida, uma das mais importantes infraestruturas da humanidade, né? Ela mudou de vez a forma como a gente se comunica, trabalha e até mesmo se diverte. Esse evento aqui é um exemplo de como a internet é importante, né? Ele justamente permite a divulgação de novas ideias pelo mundo inteiro. Ela alcançou escalas fenomenais, como mostra essa figura, né? Que é uma topologia simplificada, ou seja, um desenho simplificado da estrutura da internet hoje. Muito além do que imaginavam os projetistas da rede, né, dessa rede. Ela é muito importante para todos os setores da economia, inclusive para o setor de serviços, que é hoje o mais importante para o PIB dos países desenvolvidos, né? E o Brasil também se encontra em desenvolvimento e se encontra nessa estatística. Então, a internet é uma infraestrutura extremamente importante para a economia hoje. A sua arquitetura ela é composta de centenas de tecnologias, protocolos, que a gente chama, que são arranjos que permitem a comunicação entre máquinas, né? São chamados protocolos. E esses protocolos, eles cooperam entre si, eles trabalham em conjunto, interoperam, a gente diz, de uma forma muito, muito complexa, né? E isso tem sido acrescentado, eles têm sido acrescentados à arquitetura, né, durante décadas, e sempre de forma incremental, ou seja, novas ideias, novos usos aparecem para a internet e esses protocolos vão sendo acrescentados, né? Sempre incrementalmente. Só que essa abordagem, né, ela tem alguns problemas, algumas limitações. Por exemplo, novas tecnologias têm que viver com limitações, imperfeições e com a complexidade das anteriores, né? Por mais mirabolante que seja uma nova ideia, ela tem que conviver com décadas de trabalho incremental já existente na internet. E também a internet foi desenhada em uma época em que os computadores eram fixos, como esse que está mostrando ali, né? Hoje a maior parte dos computadores da internet são móveis, né? E na época também que a internet foi desenhada, a segurança era o caso sempre, né? A internet ficava em universidades e não havia problemas de segurança, né? Só que a realidade hoje é bastante diferente. E as pessoas estão, à medida que cada vez mais usam a internet, se dando por conta desses problemas. E as notícias sobre problemas e limitações da internet estão cada vez mais presentes na mídia. Então, problemas como quem está atacando o meu computador, né? Se vocês olharem o registro de ataques das máquinas, vocês vão ver que toda hora tem gente tentando atacar a sua máquina. Outro problema, será que a informação que eu busquei na internet, será que o programa de computador que eu busquei na internet é aquele mesmo que eu quero, né? Será que não há alguma coisa embutida nele, ou será que ele não foi trocado? Quando eu divulgo uma informação na internet, será que ela não vai parar nas mãos erradas, né? Então, são questões que está todo mundo se perguntando hoje. Os terminais hoje são todos móveis, praticamente, a maior parte é móvel já, né? E aí, então, o que acontece quando eu movo esse terminal? Eu perco a conexão, meu aplicativo para, eu preciso reiniciar tudo, né? Se a gente ficar se movendo com o terminal, isso acontece o tempo todo. O número que esse computador usa, né, o que a gente chama de endereço, né, ele também troca o tempo todo, certo? Então não é possível rastrear aonde que as pessoas estiveram, que máquinas elas usaram e que números elas usaram. E os computadores também. Outra coisa, esse trabalho incremental, né, de décadas de trabalho incremental, de novos protocolos sendo acrescentados, muitas arestas ficaram, né? Então hoje a gente tem um problema de muita carga, muito controle, né? Muito controle para pouca informação útil que transita na internet, né? Resultado desse incremento, desse desenho incremental que eu estou falando. E isso explica um pouco por que a internet é tão lenta. Às vezes a gente tem até uma boa conexão, mas as coisas não acontecem, né? Você tem muitos controles sendo disparados o tempo todo. Por que eu não posso ter 10 interfaces de rede no meu terminal e me mover com essas 10 interfaces sem perder a conexão? É uma coisa interessante que hoje fica bastante limitado fazer na internet. Então, preocupados com essa realidade, né, no mundo inteiro, centenas de projetos surgiram para redesenhar ou repensar a internet. Tá? São chamados projetos de internet do futuro. E, nesse contexto, nós temos o nosso trabalho, que é um projeto, né, de pesquisa, mas também é um sonho, né, como foi apresentado hoje aqui no evento. Ele é um sonho porque nós
enxergamos e nós ficamos muito contentes em poder investir nosso tempo nesse projeto, nesse trabalho, e realmente acho que a gente tem obtido aí grande satisfação, a gente faz porque se diverte muito com isso, e já temos um protótipo implementado no laboratório, né, mostrando que essas ideias funcionam. Então, como que seria uma arquitetura de internet feita com a nova Gênesis? E que benefícios traria isso para as pessoas hoje e daqui para frente? Bom, hoje na internet nós temos uma questão importante que é a questão dos nomes, né? O que é um nome? Todo mundo sabe o seu nome, né, sabe o nome de um monte de coisa, tá? Mas na internet os protocolos só conhecem os nomes dos computadores, dos domínios, dos sites, ou seja, alguns nomes somente estão na internet. Tá? Mas o que a gente quer como sociedade colocar na internet? Tudo. Né? Nós queremos colocar tudo na internet. Mas a internet, a estrutura, então, lida com alguns poucos nomes somente. Então, se a gente for redesenhar a internet, é uma coisa interessante incluir os nomes em linguagem natural, ou seja, os nomes que normalmente a gente utiliza. Né? O nome das pessoas, os nomes das ruas, das cidades, em várias línguas. Né? Agora, a máquina, ela precisa de uma referência, ela não vai utilizar esse nome. Às vezes o nome é muito grande, então, às vezes ele é ambíguo. Né? Então, a máquina precisa de uma referência. Aí surgem, então, os nomes chamados nomes autocertificáveis, que eles são gerados a partir do padrão da existência. Tá? Por exemplo, você tem uma impressão digital. Então, a partir dessa impressão digital, passando por um algoritmo, você pode gerar um nome chamado autocertificável. Ou seja, toda vez que você colocar o dedão na máquina, né, vai se obter um padrão de impressão digital e, a partir daí, um nome que é sempre o mesmo. Você pode botar quantas vezes você quiser, né, menos que você troque de dedo, vai gerar o mesmo padrão. Né. As máquinas também têm padrões. Né, na hora que o chip é construído, na hora que os processadores são integrados às memórias. E os nossos arquivos também têm padrões, certo? Então, uma nova internet que tire vantagem desses padrões e coloque esses nomes em linguagem de máquina, né, ela permite fazer uma coisa bastante interessante, que é o seguinte, uma rede de relacionamentos de nomes. O tema do nosso evento aqui é conectando ideias, né? Pois ideias são expressas por nomes. E uma rede de relacionamentos nada mais é do que uma grande rede de nomes conectados, ou de ideias conectadas. Hoje, os protocolos da internet não entendem isso. Né? Eles não conseguem entender a relação entre as coisas, entre nomes, entre coisas. Com uma arquitetura que captura isso, a gente conseguiria, então, criar redes de relacionamentos, conectar nomes, conectar ideias, e a internet entenderia isso, e seria bastante útil para o resto que eu vou falar agora aqui. Primeiro, identificar o alvo da comunicação. Né? Como é que você identifica o alvo da comunicação hoje? Se você quer um determinado site na internet, você tem que digitar o endereço que ele está. Né? E aí a rede vai trazer a informação que está lá. Pois você tem que dizer aonde que está para poder trazer. Tá? Com esses nomes, você pode simplesmente dizer qual é a informação que você quer. E não aonde que ela se encontra. Aonde ela se encontra não importa. Certo? Me traz a última versão do jornal. Me traz do lugar mais próximo que tiver essa cópia dessa informação. Né? Mas hoje, infelizmente, a gente não consegue fazer isso. A gente tem que dizer o endereço do local onde está a informação para poder trazer. Então, a utilização dos nomes permite justamente apontar o alvo, e todas as coisas nomeadas podem ser alvo da comunicação. Os nossos serviços, as nossas informações, os nossos programas. E esses nomes também permitem relacionar. Por exemplo, esse device aqui, ó, ele está associado ao Antônio aqui. Né? Então, os nomes permitem também encontrar as coisas. Por exemplo, todos vocês têm nomes aqui e vocês estão dentro desse auditório que tem um nome, de uma cidade que tem um nome. Então, a gente pode localizá-los a partir desses nomes. A internet não consegue capturar isso. Ela foi desenvolvida quando isso era praticamente impossível de ser feito. Mas hoje é possível de ser feito. Então, novas internets podem ter esse tipo de recurso. Os serviços, os programas, os aplicativos, né, eles trabalham, você dá 2 cliques, ele abre e faz o serviço dele, isolado. Né? Qual que é a ideia? Qual seria a ideia para novas arquiteturas? Os serviços se descobrem. Né? Quando você liga um programa, ele descobre. Tem alguém aí que
faz sentido eu cooperar? Tem alguém aí que quer trabalhar comigo? Né? Por exemplo, eu tenho aqui 3 devices, uma câmera, né? Uma câmera 2 e um repositório de fotos. Então esse programa aqui, quando ele liga, ele diz, olha, eu tenho fotos do Antônio. Como que ele sabe? Bom, na hora que ele foi instalado, então tem uma relação com o nome da pessoa. Aqui eu também tenho fotos do Antônio. E esse cara, caramba, eu sou um repositório de fotos do Antônio. Vamos trabalhar junto? E aí acontece a negociação. Né? Isso não existe suporte para esse tipo de coisa hoje, né, na internet. Então, os programas se descobrem, negociam e passam a trabalhar juntos. Só aí que acontece a troca de informação. Naturalmente, qual é o benefício que isso traz? Rede de confiança. Os serviços trabalham numa rede confiável. Então, um novo serviço vai ter que ganhar confiança primeiro para poder ser usado em conjunto com outros. Tá? E sempre relacionado às pessoas, ao ser humano, à linguagem. Tá? Só por último, depois que todo mundo já se conhece e está de acordo, é que acontece a troca de informação. Então, a rede fica muito mais segura. Né? Existe uma preocupação com a privacidade. Tá? E isso não é o caso atual da atual implementação. Toda a informação pode ser rastreada, né? Desde a foto ao programa que manipulou o computador, até a pessoa. Né? Então, para quem está autorizado a ver, todas essas relações são transparentes. Então acontece um aumento da segurança porque as pessoas podem ver, rastrear as coisas. Né? Qual foi a máquina que processou essa foto? Qual foi, da onde que veio? Verificar a proveniência, né? E vários outros aspectos que melhoram a segurança. Os serviços verificam. Né? Eu posso confiar nesse serviço? Posso, então faz parte da rede de confiança agora. Né? Ou não posso confiar, então esquece, não vou trocar informação com você. Outro aspecto, modelo de comunicação. Hoje o transmissor envia, o receptor recebe. Ele não recebe tudo, certo? Na internet corrente. E essa é uma das origens que a gente tem um problema, que é o spam. Né? Você recebe e-mail de gente que você não conhece, né? Com conteúdos que você não sabe de quem são. Como que seria no futuro? O transmissor publica, o receptor assina se quiser, se fizer parte da rede de confiança, né? Se for identificado corretamente. Ok, é meu amigo que mandou, então assina esse conteúdo. Né? Isso melhora muitos dos problemas que a gente tem hoje e seria provavelmente aí o fim do spam. Né? Mobilidade. Como é que é hoje? Quando eu movo meu terminal de uma rede para outra, todos os números mudam. Né? Ou seja, mudou de rede, é como se fosse outro dispositivo. Né? Não é possível relacionar com onde estava antes, perde a rastreabilidade. Né? Além do que, esses números são facilmente manipuláveis. Então, não existe rastreabilidade, não existe uma identificação das fontes. Né? Como que seria no futuro? O nome do dispositivo não muda, está vendo? Permanece o mesmo. O que muda é só onde ele se encontra. Então você pode mudar o dispositivo de lugar, você pode mudar os serviços de lugar, você pode mudar os conteúdos de lugar, o nome deles nunca muda. Assim como o seu nome não muda quando você se move, certo? Para você mudar seu nome, você tem que fazer um registro, um processo legal. Né? Então o uso desses nomes melhora muito o que a gente tem hoje na internet. Quantos dispositivos vão haver na internet daqui a 20 anos? Esse é outro aspecto importante que a gente precisa considerar em novas arquiteturas. Né? Uma galáxia de dispositivos vão existir. Tá? Bilhões de dispositivos vão existir na internet. Então, imagina todo esse processo manual, né? Esse processo que não tem transparência, que sofre de lacunas de segurança, de privacidade. Como é que isso vai ficar quando tiver bilhões de dispositivos a mais na internet? Né? Basta um desses dispositivos publicar uma coisa no Twitter que não devia, pronto, comprometeu a privacidade de uma pessoa. Por exemplo, agora já saiu uma fralda, né, que quando o neném faz xixi, a fralda manda um Twitter para a mãe. Né? Já viu um negócio desse? Pois é, isso é só o começo. Imagina se você tiver micro-robôs mandando Twitter para todo mundo, coisas que não deve. Né? Então é um exemplo de que nós vamos ter bilhões de dispositivos e vai desafiar o modelo atual. Tá? Vai desafiar muito o modelo atual. Não existe mais internet sem essas coisas. Já era a internet, a partir de agora o número de terminais de coisas vai aumentar muito. Tá? Então as coisas não são mais exceção, vão se tornar a regra daqui a pouco. Certo?
E a internet do futuro e a internet de coisas é a mesma coisa, certo? Não tem diferença entre as duas. Nós temos 5 sentidos, né? Que vocês estão usando alguns agora. Quantos sentidos vai ter uma internet de coisas? Milhares de sentidos, certo? Pressão, temperatura, uso do espectro eletromagnético, energia, água, todas as coisas do mundo físico podem ser monitoradas por esses sentidos, né? E também a internet, com esses artefatos, pode alterar o mundo físico, interagir com o mundo físico, fechar chaves, mudar a forma como as coisas do mundo físico são feitas, né? Então, para que isso serve, né, gente? Primeiro, se todas as coisas do mundo físico vão estar sendo trazidas para a internet pode, de fato, nos ajudar através desses serviços confiáveis que eu estava falando recém, que se descobrem, que negociam, né, que se auto-organizam para resolver objetivos, como a transferência de fotos, por exemplo. Todas essas coisas, trabalhando em conjunto, elas vão poder, de fato, nos ajudar muito, né, além do que a internet atual está nos ajudando, a resolver os problemas do nosso século, como, por exemplo, o uso da energia, a preocupação com o meio ambiente, a água, né, o uso do recurso público, porque esse ambiente de interação, mundo físico, mundo virtual, vai criar a informação, né, os sentidos, para que a gente crie significado, né, e a partir do significado, os serviços passam a se auto-organizar e nos ajudar, de fato, a melhorar o uso desses recursos, enfim, nos tornarmos melhores, mais bem relacionados com o meio ambiente, né, usar melhor os recursos que a gente tem, né? Mas quem que vai gerenciar esses dispositivos? Então, como foi falado durante o evento hoje várias vezes, né, todo lado tem lado positivo, tem um lado negativo sempre, né? Então, quem que vai gerenciar? Vocês vão gerenciar? A gente vai gerenciar? Imagina que você tenha 2.000 dispositivos na sua casa. Você vai gerenciar eles manualmente? Quer dizer, assim como você verifica hoje seu terminal celular, né? Você vai ficar entrando em cada um para ver o que ele anda fazendo? Não, né? A gente vai precisar de programas, serviços confiáveis que gerenciem essas coisas, que eu estou chamando aqui de dispositivos sociais, tá? O dispositivo social é um dispositivo que tem um representante de software, um serviço confiável, que vai, então, se auto-organizar, descobrir outras coisas, outros serviços, e a partir daí, auto-organizar e melhor utilizar o mundo físico, melhor utilizar os próprios recursos de software. Tudo isso de forma mais confiável, usando os nomes, sabendo exatamente o nome de cada coisa que está envolvida no processo. Tenho 2 mensagens finais. A primeira é a seguinte: eu acredito sim que com o que a gente tem hoje de tecnologia, a gente pode, de fato, criar novas arquiteturas para a internet, que tirem proveito desse ambiente tecnológico atual e que nos ajudem ainda mais a resolver os problemas da humanidade, tá? Então, acredito bastante na Nova Gênesis, acredito que é possível, sim, inovar e criar novas arquiteturas para a internet. E a minha segunda mensagem é a seguinte: hoje, se vocês olharem na República, na casa de vocês, ou nas repúblicas de estudantes de engenharia, em todas as casas, em geral, a quantidade de computadores está aumentando muito, né? Em repúblicas aqui em Santa Rita, deve haver aí 4, 10 computadores, né, contando os smartphones. Gente, isso é muito mais do que havia na época em que foi feita a internet atual, tá? Para testar a internet atual, eram necessários supercomputadores e uma parafernália que só havia nas universidades. Hoje vocês têm na república de vocês isso, tá? Então fica aí a mensagem final. Todo mundo pode hoje inovar, fazer a pesquisa, propor novas arquiteturas para a internet e nos ajudar a criar essa nova arquitetura, essas novas arquiteturas convergentes, universais de informação. Ok? Obrigado.